Boa noite a todos e a todas. É, Hoje nós vamos discutir a unidade 10, guarda compartilhada e serviço social, para mais esse encontro do NEAPS, contando com a presença do professor, né, advogado Douglas Philips Freitas, que é advogado, é especialista em psicopedagogia, doutorando em ciências jurídicas e sociais, professor universitário de diversas faculdades de ensino superior, vice-presidente do IPDFAM de Santa Catarina, autor e coautor de diversos livros jurídicos, dentre eles, em especial, Alienação Parental, Comentários à Lei, número 12.318 de 2010. E também o livro Guarda Compartilhada sobre as regras da perícia social, psicológica interdisciplinar e perícia social. Muito obrigada, professor, de antemão, agradeço pela sua presença, tá? Vou passar agora para o professor Carlos, doutor em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular e pesquisador da mesma universidade, autor de diversos livros, dentre eles Alienação Parental e Guarda Compartilhada, um desafio ao serviço social na proteção dos mais indefesos da criança alienada. Foi membro da direção da LAIS e coordenador das relações internacionais da ABEPS. E hoje está na coordenação do Núcleo de Estudos sobre Alienação Parental e Serviço Social. E, por último, também, vai estar gravada essa live, eu queria agradecer ao professor de antemão Conrado Paulino da Rosa, que, por motivos de força maior, não pôde estar no nosso encontro hoje, participar, mas vou apresentá-lo. Ele deixou um vídeo para registrar, né, a sua participação e as suas contribuições. Então, de antemão, também agradeço ao professor Conrado. Ele é advogado e parecer especializado em Direito de Famílias e Sucessões, pós-doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, professor de Direito do mestrado e autor de vários livros de Direito de Sucessões, em especial a nova lei da Guarda Compartilhada. Ele também é membro da diretoria executiva do Instituto Brasileiro de Família, o IBDFAM, do Rio Grande do Sul. Então, eu passo a palavra para Douglas, professor, por gentileza. Obrigada. Eu tenho 30 minutos para cá, por favor. Tá bom. Tá? Primeiramente, boa noite, né, a todos vocês. É uma honra muito grande estar podendo participar pela primeira vez aqui. Espero que vocês gostem do que eu tenho para falar para ser convidado outras vezes. O tema de hoje, ele é um tema que é muito caro para mim, porque eu tive o prazer de pesquisar e acabar publicando um livro para cada um dos temas, né? Um sobre a nova guarda compartilhada, um sobre a lei da alienação parental comentada, e um livro que é um intermediário entre eles, que é a questão da perícia interdisciplinar. Então, tive o prazer de fazer algumas publicações, inclusive, do próprio professor Carlos, com o Conrado. Então, eu fico muito feliz de poder estar falando novamente nesses temas que eu gosto tanto. A lei da alienação parental no Brasil, ela vai completar 13 anos este ano. E a lei da nova guarda compartilhada, né, ela vai completar agora 10. E é muito interessante neste período, porque a gente pode pensar num período de maturação, né, um período onde já teve bastante tempo para as pessoas estudarem, entenderem, para difundir o tema, para sair do meio acadêmico e entrar na prática processual e até no imaginário popular também. Então, tudo isso é muito interessante porque acaba, na verdade, tornando essas duas leis muito mais efetivas, né? Aqui no Brasil, um pouco antes da lei da guarda compartilhada e antes também da lei da alienação parental, nós tivemos uma modificação do nosso Código Civil, que foi uma lei também de guarda compartilhada, que ela foi muito mal redigida. Basicamente, ela trazia que a guarda compartilhada se aplicava nos casos de acordo. E aí era uma lei totalmente inócua, não tinha sentido dela existir, porque no acordo meio que pode tudo. Então, já se discutia que, inclusive eu tive um livro na época que falava sobre guarda compartilhada, e naquela época eu já batia na tecla dizendo o seguinte: olha, uma das regras de hermenêutica, de interpretação das leis,
é que a lei ela tem que servir para alguma coisa. Então, essa lei, quando ela diz que é aconselhável a guarda compartilhada, ela está querendo dizer que a guarda compartilhada tem que ser uma regra. Ela tem que ser aplicada mesmo nos casos de litígio, mesmo que as pessoas não concordem. Mas, como a lei é muito aberta e ela deixava muito para essa questão da consensualidade da guarda compartilhada, ela não colou. No Brasil, continuou se aplicando a guarda unilateral como regra, praticamente. Com a lei da alienação parental, que trazia a guarda compartilhada como um remédio para atenuar os efeitos da alienação parental, notou-se que nas decisões judiciais, principalmente pelos juízes de vara de família de mais tempo, né? Porque é muito comum, principalmente em cidades do interior do Brasil, o juiz que cuida do protesto do cheque é o mesmo juiz que cuida do divórcio. Então, esse juiz ele não é um especialista em família, com raras exceções. Então, é uma dificuldade muito grande para esse juiz se aprofundar em temas novos e que fogem um pouco da prática processual mais comum, né? Então, por mais que nós tivéssemos a lei da alienação parental, ainda havia uma resistência na aplicação da guarda compartilhada. Mas quando, há 10 anos atrás, veio a nova lei da guarda compartilhada, trazendo que ela é regra, e ela é regra, ela tem que ser aplicada, na verdade, agora tem que se justificar por que se aplica a guarda unilateral, não o contrário, como antigamente se fazia, agora se aplica a guarda compartilhada. Se justifica por que não vai ser aplicada. Mesmo em casos de litígio, nós vimos, então, uma profusão do tema, onde no Brasil inteiro começou a se aplicar a guarda compartilhada. Claro que no início ainda havia muita resistência, mas a coisa foi evoluindo, mais pessoas foram estudando, mais pessoas foram entendendo, mais juízes foram julgando, mais desembargadores foram retificando decisões equivocadas. Então, nós começamos a ver no Brasil, inclusive no imaginário popular, a compreensão da guarda compartilhada como uma regra. Mas a grande pergunta, e que é inclusive o tema, é como é que ela funciona como remédio para a alienação parental? Aí aqui eu preciso falar um pouco entre colegas, entre estudiosos, que é um pouco diferente da fala para o povo em geral, o cidadão comum, por assim dizer, porque, vou dar um exemplo, se as pessoas soubessem como funciona um processo, talvez nós estivéssemos vivendo numa situação mais caótica do que nós vivemos já. Essa certa ignorância técnica do cidadão comum é bom para o direito. Eu vou explicar por quê. Muitas vezes um cliente me liga e diz, doutor, eu estou desesperado, esse mês eu não consegui pagar a pensão e eu estou com medo de ser preso. Eu juro para vocês que eu sempre entro num dilema ético se eu conto ou não a verdade para ele. Porque se ele soubesse a verdade, ele não ia estar tão apavorado. Porque, infelizmente, se eu hoje não pagar a pensão alimentícia, eu só vou ser preso se eu continuar não pagando por 1 ano, ou mais. Ou mais. Ah, mentira. Não é mentira. Se eu pagar... Quer ver como funciona? Se eu não pagar a pensão alimentícia hoje, a parcela, não paguei. A minha ex-mulher vai ter que procurar um advogado para ingressar com uma execução pedindo pena de prisão. Se ela tiver sorte, ela vai encontrar um advogado bom. E esse advogado bom vai dizer para ela que com 1 mês de atraso já pode executar. Mas até no meio jurídico, um monte de advogados acham que tem que esperar 3 meses para executar, o que é um erro. 3 meses é um limite. Aí já passou 3 parcelas não pagas. Ela ingressa com a ação. Eu não sei como é que é nas comarcas e fóruns de vocês. Aqui em Santa Catarina, a citação de um processo de execução, ela no mínimo vai levar 2 meses. Às vezes mais, principalmente se a gente tem dificuldade de localizar a pessoa. Nessa brincadeira, já se passaram 5, 6 meses. Aí ele vai apresentar defesa, vai voltar para o juiz vai atualizar o cálculo,
vai voltar para a parte se manifestar. Ou seja, quando o juiz determinar o mandado de prisão, já tem mais de 12 parcelas não pagas. Claro que eu vou ter que pagar tudo, senão eu vou ser preso. Mas já estou há um ano sem pagar para a pensão. Mas no imaginário popular, as pessoas acreditam que se eu atrasar um dia a pensão, vai aparecer os vingadores, a equipe da SWAT, atrás de mim, me prendendo e me levando para a cadeia. Então, é até bom que eles pensem assim, porque assim eles não atrasam tanto a pensão. Mas se as pessoas soubessem como é que é a realidade, ia ser um caos, mais do que já é. Ou seja, por que eu estou trazendo essa experiência? O que tem a ver com o nosso tema? Tem a ver que existe um poder muito grande na palavra. A palavra tem muito poder. O imaginário popular tem muito poder. Grande parte das pessoas, e 100% dos alienadores, odeiam a guarda compartilhada. Porque a guarda compartilhada, ela traz, pelo seu próprio nome, pelo seu próprio conceito, o compartilhamento, a divisão, a diluição de poder. As pessoas gostam da palavra unilateral porque elas têm uma noção de posse, de propriedade. Então, o alienador, a pessoa que pratica alienação, ela não gosta da guarda compartilhada pelo simples fato de compartilhar algo. Ela quer ter só para ela. Tanto que quem não pratica alienação parental, mas tem um processo de separação desgastante por traição, ou por abandono afetivo, ou por alta litigiosidade, seja qual foi o motivo que causou o rompimento daquele casal, quando é muito litigioso, com raríssimas exceções de pessoas mais evoluídas sentimentalmente, que sabem diferenciar as suas frustrações das necessidades de seus filhos, essas pessoas, mesmo que não pratiquem alienação parental, mesmo que vão cumprir bonitinho a regra de convivência fixada pelo juiz, essas pessoas também não querem guarda compartilhada. Porque elas não querem compartilhar nada com aquela pessoa que causou tanta dor para elas. Porque elas ainda sentem a necessidade de ter este controle. É normal a gente ver isso nesses casos de litigiosidade. Só que quando isso vai para um outro patamar, que aí agora nós estamos falando de alienação parental, isso se torna a pedra fundamental dessas pessoas. Elas não querem compartilhar nada. Elas não querem saber que o outro tenha qualquer participação. E é por isso que, para essas pessoas, a guarda compartilhada ela é tão interessante, porque ela dilui este poder, ela dilui esse autocentrado senso de posse e de propriedade da criança e transforma algo que ela começa a compreender que não é só ela, que a decisão é dos dois, que a decisão é de um casal, mesmo que não estejam mais juntos. Porém, tem um ponto que eu gostaria de deixar bem claro, porque nós estamos entre amigos, entre estudiosos, entre técnicos. A guarda compartilhada por si só, ela tem praticamente nenhum efeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a guarda compartilhada, vamos lá, a própria lei da guarda compartilhada, ela divide a guarda, digamos, em 3 grandes elementos. A guarda, como sentido jurídico da coisa, o período de convivência e o domicílio. Ou seja, quando nós temos uma fixação de guarda compartilhada, nós temos também que fixar quem é o responsável pela criança quanto a domicílio, se o domicílio é da mãe, se o domicílio é do pai. Por quê? Porque mesmo a guarda sendo compartilhada, existe uma questão técnica. Não é possível ação de alimentos. Qual vai ser o foro competente? Vai ser naquele domicílio. Então, se a guarda mesmo sendo compartilhada, quem é o domicílio? É da mãe ou do pai? Para a gente ter essa noção. E tem que ter também a convivência. Porque essa história de fixar dias livres, eu sempre digo para os meus clientes,
Dias livres é ter tudo e nada ao mesmo tempo. Porque o que acontece? Nada impede que vocês não cumpram as decisões judiciais e façam, de toda forma, livre a convivência. Mudem, porque no consensual, tudo pode. Agora, se der algum problema, se criar alguma rusga, vocês precisam ter os dias de convivência mínimo. Tem que estar lá escrito que é quarta-feira de tal a tal hora. Sexta-feira, pega e devolve. Por quê? Porque se der problema, tu sabe que aquela regra vale. E se der problema, vai dar para executar. Eu já vi muita gente, muito estudioso, inclusive, falar de alienação parental quando não é alienação parental. Eu vou dar um exemplo prático para os colegas. Aconteceu há pouco tempo no meu escritório. Uma mãe chegou para mim dizendo que o pai estava praticando alienação parental, porque ela queria ver o filho na terça e o pai não deixava. Aí eu falei para ela, mãe, você já tem um acordo judicial? Ela disse, não. Tá, então, por que está dizendo que é alienação? Ah, porque eu quero ver na terça e ele não deixa. Mãe, já parou para pensar que na terça-feira ele não pode deixar você ver? Ele proíbe que tu vê a criança ou ele dá um dia alternativo? Ah, ele quer que eu veja na quinta. Vocês entenderam? O problema deles não era alienação parental, era litígio por dia de convivência. O pai não estava impedindo a mãe de ver a criança. Ele queria que ela visse na quinta. Ela queria ver na terça. Cada um tinha suas razões. Então, por isso que as pessoas vão para o judiciário. Se não conseguir acordo, o juiz vai determinar. O juiz vai dizer, é quinta, é terça ou é quarta, sei lá. O fato é que o dia que o juiz determinou, agora sim, se a pessoa proibir, nós podemos falar de alienação parental. Porque a alienação parental é o descumprimento da decisão judicial. Naquele caso, não era alienação parental. Por quê? Porque nós temos, na verdade, dois bicudos que não conseguiam ceder nada. Ela queria porque queria na terça, ele queria porque queria na quinta. Mas como são dois quereres, tem uma ordem judicial, fica no campo das ideias. Então, por isso que, para a gente começar a falar de alienação parental, a gente tem que começar a limpar e verificar o que está acontecendo. E um dos primeiros motivos é, tem sistema de convivência estável? Se tem, então, nós vamos falar em cumprimento. Agora, se a pessoa não está cumprindo, aí nós já podemos começar a praticar algumas coisas. Mas, voltando ao que eu estava falando, a guarda compartilhada por si só, ela não tem praticamente nenhum efeito. Eu lembro de um caso prático, e se eu estiver errado, e esses doutores tiverem outros casos práticos, me avisem, que eu gostaria de saber também. Mas eu sei de um caso prático que importa ter guarda compartilhada ou não. Sabe qual é? Tratamento psicológico. O Conselho de Psicologia exige que o pai e a mãe assinem a autorização de um menor fazer tratamento psicológico. Se o pai ou a mãe tiver guarda unilateral, aí ele assina sozinho, não precisa do outro. Agora, se o pai e a mãe não tiver guarda declarada, tipo como se tivesse, por exemplo, casados, ou simplesmente não tem nenhuma guarda declarada, ou guarda compartilhada, tem que assinar os dois. Ou seja, esse é o único caso que, na prática, a guarda compartilhada tem alguma serventia, juridicamente falando. Porque em todo o resto, tem guarda compartilhada ou não, não importa. Mudança de escola. A escola não nega documentos de transferência para pai ou para mãe. Não importa quem é o guardião, a escola não nega. A escola, no máximo, vai perguntar quem é o responsável financeiro. Para outros fins, não precisa de nada. Mudança de escola, colocar na escolinha, colocar no joguinho, levar para viagens, o que for. Viagem internacional, nem importa a guarda compartilhada ou unilateral. A lei obriga que o pai e a mãe, por conta do poder familiar, autorizem a viagem internacional de um menor. No território nacional, nem precisa. Ou seja, a guarda
a guarda compartilhada, ela não tem efeitos jurídicos reais. O que importa é os dias de convivência. Esses importam. Porque os dias de convivência é o que realmente diminui os efeitos da alienação parental. Porque quanto mais tu coloca a criança na presença daquele genitor alienado, mais ele vai poder mostrar para a criança que aquilo que é dito dele não é verdade. E ele vai poder ter mais convivência, mais trato, mais amor, mais convivência, mais trato, mais amor. E esse ciclo benéfico ajuda a diminuir os efeitos da alienação parental. O que serve a guarda compartilhada, e serve muito bem, é contra o genitor alienador. Porque o genitor alienador, quando é determinada guarda compartilhada para ele, ou seja, é tirado dele a ideia de que a criança é só dele, aquilo é como uma facada no alienador. Então, o efeito psicológico, o efeito social da guarda compartilhada é imenso. O efeito jurídico que não tem tanta relevância. Então, quando se propõe uma guarda compartilhada como efeito para minimizar a alienação parental, socialmente falando, é uma verdade e é muito importante. Juridicamente, não é bem a guarda compartilhada que serve para isso. É o período de convivência. Até porque, mesmo um genitor alienador, quando ele vem a perder a guarda e até diminuir o período de convivência dele com a criança, que é muito comum isso acontecer, a gente tem que diminuir a convivência com o alienador, dificilmente tu vai tirar a convivência do alienador. Então, por isso que quanto mais tu coloca a criança em contato com o alienado, os efeitos vão diminuindo. Só que, nesses casos de alta litigiosidade, eu sempre aconselho a inclusão dos profissionais interdisciplinares. E, muitas vezes, até a realização das vezes, por vezes, compulsória, que nós já tivemos ações dessa natureza que são muito interessantes, que é com pena de multa diária, inclusive, para que pai e mãe encaminhem-se para a terapia. Porque, muitas vezes, a alienação é mútua e é necessário um novo vislumbre desse pai e dessa mãe que acham que o amor justifica tudo. Porque na cabeça deles, e muitas vezes, o amor é uma noção doentia de amor. Eles acham que estão sendo nobres nas suas práticas de alienação parental. É aquela história de que o vilão é o herói de sua própria história. Então, por isso que, juridicamente falando, é necessário sempre focar e ampliar o período de convivência para atenuar a alienação parental. E a guarda compartilhada, ela vai sempre ter uma serventia de trabalhar a mentalidade social pública das pessoas, principalmente os alienadores, porque para eles a guarda compartilhada é um bicho. Então isso é uma forma de nós atenuarmos tudo isso e diminuirmos cada vez mais. Voltando naquela questão que eu falei para vocês sobre a necessidade de se regulamentar para se falar de alienação parental, eu gostaria só de esclarecer melhor que esse aspecto é quanto ao descumprimento de convivência. Porque nós não podemos esquecer que a alienação parental também tem outros elementos, como falar mal da outra pessoa, denegrir a imagem de outra pessoa. Essas situações não importa decisão judicial. A prática delas, por si só, é caso de alienação parental. E nós podemos, inclusive, pensar em alienação parental de pais casados. Eu já tive um caso onde pais que ainda foram casados, viviam juntos, mas estavam num processo de litígio. Um dos pais veio conversar comigo sobre, olha, eu não estou querendo me divorciar ainda, a gente está tentando reconstruir o casamento, mas eu estou notando que os nossos filhos têm jogado contra mim, tá, cara, o que eu posso fazer? Eu falei, olha, infelizmente, nós do direito
nós temos uma limitação técnica muito grande, que é tratar situações, não importa o tamanho, com bazuca. Às vezes é uma mosca que a gente tem que matar, a gente usa bazuca. Às vezes é um elefante, a gente usa bazuca. Por quê? É tudo muito litigioso, é tudo muito processo, procedimentos, autor, réu. Então, eu sempre, nesses casos, aconselho, olha, busquem ajuda dos profissionais de outras áreas. Porque lá tu vai conseguir formas de mediar a situação, formas de tratar a situação, sem necessariamente judicializar isso. Mas o que eu gostaria de trazer é que a alienação parental, ela muitas vezes já vem de quando os pais já estão casados ainda, antes mesmo da separação. Então, voltando para o nosso tema, guarda compartilhada é uma forma de remediar a alienação parental? Não há dúvida, ela é. E ela tanto é que ela tem muita serventia pelo simples fato de ser aplicada. Mas nós, como profissionais, temos que pensar no aspecto técnico. E no aspecto técnico é que não adianta nós só focarmos na guarda por si só. Temos que pensar sempre num sistema de convivência cada vez mais amplo e em privilégio do próprio genitor alienado. Eu vi que você fez uma pergunta agora, mas eu não consegui lê-la toda. Como eu faço para ler? Ou alguém poderia dizer para mim? Você pode clicar no ícone do chat, ou então, quem fez a Michele, desculpa, professor. A ordem lateral limita o familiar do genitor, que não é o guardião? Não, aí que está a questão. O poder familiar, pelo menos no Brasil, é diferente da guarda. O poder familiar, mesmo tu não sendo guardião, tu não perde o poder familiar. E todos os direitos trazidos do poder familiar estão lá. Por isso que, inclusive, vou dar um exemplo. Tu não precisa ser guardião para na escola pegar o histórico escolar do teu filho. Tu não precisa ser guardião para ter que autorizar a viagem internacional. Porque tudo isso decorre do poder familiar, não tem nada a ver com guarda. Por isso que a guarda compartilhada, como eu disse, a guarda compartilhada, ela tem muito mais impacto no mundo das ideias, nos aspectos psicológicos disso, do que necessariamente no jurídico ou no técnico. Eu não sei se meu tempo já acabou, como é que tá? Fechou? Posso falar um pouquinho? Quanto tempo posso falar ainda? Sim, pode sim, professor. Obrigada. Tá. Então, só mais 5 minutinhos, eu prometo que eu termino. Existe algumas comarcas de Santa Catarina que tem, no Brasil como todo, na verdade, perdão, que tem alguns grupos que geralmente são tutelados por assistentes sociais, que são grupos de trabalhos familiares, onde pais e mães vão lá participar e tudo mais. Alguns juízes orientam as partes a comparecerem. Outros juízes, que ao meu ver são mais corretos, determinam que compareçam, obrigam, tem que apresentar depois lá o relatório se comparecer ou não, e muitas vezes até alguns juízes usam isso para determinar a guarda, porque aquele pai que não vai e já está sendo acusado de alienação parental, para este pai parece não interessante ser dada a guarda, a questão do domicílio, a questão da administração alimentar, e deixa para o outro essa função, tem dado um efeito positivo muito grande. Por isso que a gente volta a falar que a alienação parental, ela não necessariamente ela tem um mocinho e um vilão. Ela não é os aliados contra o Hitler, sabe? Onde nós temos lá o grupo do bem e aquela persona do mal. Não, não é isso. É muito mais uma guerra entre dois países que tu não sabe muito bem quem é que é o correto, quem é que está errado, sabe? As pessoas muitas vezes se sentem os heróis de suas próprias histórias. Se tu escuta tu nota que a pessoa tem seus motivos. Às vezes é um motivo meio desequilibrado, meio fora da casa, mas tem as suas razões. Então, muitas vezes,
Não é nós do direito, nós advogados, juízes, nós do direito que resolvemos a situação. Na verdade, existe uma grande chance de nós piorarmos a situação. Tá? Então, por isso que muito trazer as equipes interdisciplinares ou levar essas pessoas para as equipes interdisciplinares, para esses procedimentos, para esses trabalhos, é muito... Eu já vi casos práticos, não foi um ou dois, já vi vários, que as pessoas, quando vão nesses grupos, quando vão por terapias, eles voltam sabendo o óbvio, sabe? Porque alguém abriu o olho deles, alguém falou assim, pai, mãe, não usa a criança para bater no outro. E às vezes a pessoa não tinha nem percebido isso. Eu tenho uma brincadeira com a minha esposa, uma brincadeira meio fúnebre, eu confesso. Que eu brinco com ela que a gente tem muito medo, a gente tem que ter muito cuidado para nós não pegarmos conselho com os macarrões da nossa vida. Vocês lembram aquele caso do Bruno, goleiro, que matou aquela menina? Gente, aquele caso é o caso de uma pessoa que tem um amigo chamado Macarrão. E realmente, o que cometeu o crime era o Macarrão, o nome dele era Macarrão. O cara era jogador, o cara estava para ir para a seleção, tinha dinheiro, tinha tudo. Se ele tivesse um amigo, cabeça no lugar, ia dizer o quê? Bicho, paga a pensão. Paga a pensão e esquece essa guria. Não te incomoda. Mas ele perguntou para quem? Para o Macarrão. E o Macarrão, não, amigo, deixa que eu resolvo. Vamos dar um jeito nessa mulher que ela nunca mais te incomoda. Mataram a guria, cimentaram, foi uma tragédia. Perdeu a mãe, agora a criança. A mãe dela perdeu a filha, foi uma tragédia. O rapaz foi preso, agora acabou a carreira dele também. Muitas vezes as pessoas, por conta do círculo que elas estão, do meio que elas estão, elas fazem coisas terríveis. Se estivessem num ambiente mais saudável, não fariam. Então, muitas vezes, esses genitores alienadores têm uma mãe, têm um pai, têm um irmão, têm um amigo que põe pilha. Não, proíbe mesmo, não pagou a pensão, não deixa ver o filho. Você é um safado, lembra que ele te traiu? Não, ele vai levar a criança para ver aquela vagabunda. A gente escuta isso. Então, às vezes, os macarrões da vida dessas pessoas é o que transforma aquela pessoa num alienador. Não é porque ele acorda de manhã e pensa, hoje eu vou praticar alienação. Não. Ele faz por conta disso. Então, quando tu leva essa pessoa para um ambiente saudável, na mão de um profissional, essa pessoa diz, para lá, não é assim que faz a vida. Pode já pensar isso, já pensasse aquilo, sabe? Então, isso, ao meu ver, é a maior efetividade no combate à alienação. Porque nós do direito, sozinhos, fechadinhos, no processo, a gente não resolve. A gente talvez até piore. Então, por isso que trazer a equipe interdisciplinar é tão importante e por isso que eu fico tão feliz de estar participando de um trabalho com tantos profissionais em tantas áreas como vocês, com tanta experiência. Então, gente, espero que o que eu tenha falado tenha sido útil. Obrigado. Fico à disposição. Doutor, muito obrigada pelas suas colocações, fiz várias anotações aqui, que eu tenho certeza que os colegas também se sentiram contemplados pela sua fala, né? Muito obrigada pela disponibilidade. Vamos continuar aqui. Professor doutor Conrado Paulino, da Rosa, ele teve um imprevisto, né? Por motivo de força maior, ele não pôde comparecer à nossa live, mas ele nos prestigiou também com uma palestra que ele gravou e que vai ser reproduzida agora, e depois eu passo a palavra para o professor Carlos, tá bom? Obrigada. Olá, amigos e amigas. Quero dar aqui as boas-vindas a todos e a todas. Quero agradecer ao professor Carlos Montanho pela oportunidade de estar participando desse espaço, ao lado de um grande amigo que eu admiro de longa data, que é o professor Douglas Freitas, e principalmente a cada uma de vocês, da oportunidade de a gente discutir um tema que nos é tão caro, que é justamente a guarda compartilhada como um meio profilático da alienação parental. Porque, afinal de contas, o que a gente percebe é que as alterações legislativas que nós tivemos no Brasil, a primeira em 2008 e a segunda em 2014,
elas materializam uma mudança comportamental e que, para muito além de qualquer dever inerente ao poder familiar, que eu prefiro chamar de função parental, a gente tem a materialização de uma questão de gênero. Por quê? Nós sabemos que nós estamos num país em que cuidado tem gênero. Tanto é verdade que, se você for parar para pensar na sua família, se teve alguém que deixou de trabalhar ou diminuiu a sua força de trabalho para cuidar da prole, você vai se dar conta que lá tinha uma mulher. E também isso acontece nos casos de ascendentes com vulnerabilidade, com alguma situação de doença. Então a gente tem uma lógica do gênero feminino ser aquele talhado socialmente, construído socialmente para as questões de cuidado. Em se tratando de parentalidade, a gente sabe que nós temos uma lógica de um excesso de demandas que sobrecarregam as mulheres no exercício da parentalidade. E aí, sem dúvida, eu vejo a questão da guarda compartilhada como regra com um forte sentido de gênero, porque nós estamos em processo de construção da guarda compartilhada enquanto esse ambiente de coparentalidade. E, acima de tudo, a guarda compartilhada coativa, impositiva, que eu defendo nos meus livros, ela tem um sentido muito importante de modulação de comportamento. E, nesses casos, sem dúvida, tem aí um grande potencial transformativo nas situações de alienação parental. É óbvio que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar que eu efetivamente vou ter benefício na imposição da guarda. Agora, a gente não pode acreditar que em ambiente de litígio, eu aplicar uma guarda unilateral, eu vou ter uma decisão com uma poção mágica, onde todo mundo vai mudar de comportamento a partir do modelo unilateral. E aí eu sempre cito em sala de aula um exemplo que está lá no livro do professor Carlos Montanho, numa figura de linguagem que ele diz que eu acreditar que alguém fica pacificado com a guarda unilateral é a mesma coisa de eu acreditar que alguém fica pacificado quando alguém vem e lhe calça com uma arma. Tu vai respeitar a pessoa que está na arma para não levar o tiro. Assim como na guarda unilateral acontece o mesmo. Até porque a guarda unilateral, ela potencializa o litígio. Todos aqui já escutaram a expressão eu ganhei a guarda. E o modelo unilateral, ele potencializa isso. E eu não tenho dúvida de que o grande malefício da guarda unilateral é a de eu trazer a lógica de uma hierarquização para a parentalidade, onde esse detentor do modelo unilateral, ele vai acabar tendo mais prerrogativas do que o outro genitor. Porque, afinal de contas, se esse filho ele foi gerado a partir de duas pessoas, por que só um deles pode decidir as questões de saúde? Por que só um deles vai poder decidir as questões de atividade escolares e extracurriculares? Ou seja, o modelo unilateral ele acaba materializando um ambiente ditatorial na parentalidade. E aí eu uso como referência o professor Anthony Giddens, ele que é professor europeu, sociólogo, em que ele fala da democratização das relações humanas. O professor Giddens ele fala num dos seus escritos que a gente não tolera ditadura na política. Claro que é um tema tormentoso, mas toda vez que alguém defende a ditadura, eu fico pensando, como pode? Porque o processo democrático, por mais trabalho que nos gere, ele possibilita a alternância de poder, ele possibilita o espaço onde os direitos serão respeitados. E as sociedades como um todo não têm espaço mais para ditadura. Se a gente não tolera mais ditadura na política, por que razão eu vou tolerar a ditadura na família? Porque, repito, o modelo unilateral
ele acaba sendo uma representação de uma ditadura na parentalidade. A guarda compartilhada, ela, principalmente em ambientes de litígio, ela tem esse fator de modulação de comportamento, onde nós ainda somos uma geração de transição. O professor Boaventura de Souza Santos fala que nós demoramos 2 gerações para mudar uma cultura. Nós ainda somos uma geração de transição, porque até pouco tempo atrás, repito, até 2008 no Brasil, não se falava em modelo compartilhado. Nós tínhamos apenas a lógica unilateral. Nós estamos ainda tentando adequar a prática à realidade. Porque sempre vale a pena a gente mencionar a recomendação número 25 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, onde, por essa recomendação número 25 de 2016, todos os juízes de família foram orientados, alertados de que a lei mudou. E que hoje, algum juiz, para aplicar o modelo unilateral, tem que justificar a excepcionalidade. Porque, afinal de contas, se a guarda compartilhada é a regra, ela não pode ser aplicada apenas em ambiente de acordo. Aliás, condicionar a guarda compartilhada ao acordo é tu premiar o litígio. Guarda compartilhada não é prêmio por bom comportamento. Se eu condicionar o compartilhamento ao acordo, eu vou estar incentivando justamente a intransigência. Porque daí bastará que um deles, sabendo que a guarda compartilhada está sujeita ao acordo, crie ambientes de disputa para justamente usar a prole como um troféu na guarda unilateral. E sem dúvida, o ambiente de compartilhamento, ainda que coativo, ele é um dos principais meios de você criar uma exclusão do ambiente de alienação parental. Porque a partir do momento em que ambos têm o mesmo poder de decisão, onde o filho ele não vai trabalhar com esse ranqueamento, porque se a gente ainda continuar trabalhando com a estrutura de que um ganha uma guarda e o filho está acostumado na estrutura do futebol que quem ganha é o melhor, sendo que em parentalidade eu não tenho melhor e nem pior, eu tenho pessoas com virtudes e com defeitos. No ambiente compartilhado, eu tenho um reconhecimento desse espaço de cogestão parental. E é justamente nesse espaço de cogestão parental que eu mitigo as possibilidades do exercício abusivo da parentalidade. Porque, repito, a alienação parental é um exercício abusivo da parentalidade. E aí a gente precisa tomar todo o cuidado do mundo, que o ambiente de internet hoje bastante fértil para a lógica das fake news, criam campanhas como se a guarda compartilhada ela fosse impossível, como se a alienação parental fosse uma questão de gênero. Ora, precisariam que as pessoas pudessem ler e reler a Lei 2.318 para ver que nós não temos nenhuma perspectiva de gênero. A alienação parental, nos termos do artigo 3º da Lei 2.318, é um abuso moral, que vai ser praticado por qualquer pessoa que tenha crianças e adolescentes sob sua companhia, independentemente de gênero, independentemente de função. Você basear com falsas premissas, muitas vezes trazendo situações do currículo do Gardner, como se o Gardner tivesse inventado o termo alienação parental. E aí tem o trabalho da professora Bruna Barbieri, né, que é tão rico, trazendo que outros profissionais já falavam de alienação parental. O Gardner acabou sendo muito divulgado no Brasil porque foi o primeiro autor traduzido. Mas veja, o quanto nós temos um desafio conjunto para trabalhar entre as ciências. Porque a resposta da efetivação da guarda compartilhada e da mitigação da alienação parental não vem do direito. Ela vem do serviço social e da psicologia, onde, com essas ferramentas destes conhecimentos, é que nós poderemos ter uma boa perícia que vai entregar ao juízo e ao promotor qual é a melhor solução do caso concreto. E, acima de tudo, a gente precisa entender que a lei precisa ser cumprida.
juiz que não concorda com a lei, ele pode se candidatar no próximo processo legislativo, porque afinal de contas a regra é muito clara. A guarda, ela é compartilhada como regra. E a exceção é o modelo unilateral. E é essa premissa que a gente tem que trabalhar, sendo uma construção de todos e de todas nós. E é por isso, e a minha honra, mais uma vez, de poder falar para vocês, é que eu comecei como leitor do professor Carlos Montanho, enquanto ainda desenvolvia a minha tese lá no Serviço Social da PUC do Rio Grande do Sul. Mas a felicidade é de saber que vozes como ele, como o professor Douglas, que também está participando, e de cada uma de vocês, tem o potencial transformativo das novas gerações. Lá, no início da faculdade de Direito, se usa a lógica do imperativo categórico do Kant, que muitas vezes as pessoas não conseguem entender qual é a prática dessa lógica. E a verdade é que a gente tem um fator muito importante da questão legislativa na modulação do comportamento, onde há uma geração antes da nossa se passou a exigir o cinto de segurança, onde há algumas décadas atrás isso gerou uma grande repercussão social, dizendo por que raios eu tenho que usar o cinto de segurança. E o Estado precisou fazer isso para proteger a vida do próprio motorista. Hoje, mesmo se a legislação de trânsito revogasse a obrigatoriedade do cinto de segurança, todo mundo continuaria usando porque já se conscientizou da importância. A lógica da guarda compartilhada passa por isso. Hoje o Estado tem que impor para que as pessoas entendam a coparentalidade e o direito da criança a essa lógica de ambos os pais. Talvez a gente presencie, ou os nossos filhos vão presenciar uma geração onde a gente não precise de decisão. As pessoas tenham consciência de que é o compartilhamento que deve ter a sua lógica aplicada e que só as crianças e adolescentes têm nos agradecer pela aplicação dos direitos que lhes são próprios. Fico à disposição de todos, meu Instagram é Conrado_Paulino. Vai ser uma grande honra a gente ficar em contato. Um abraço e até a próxima. A gente agradece, né, em nome do NEAPS, pela participação em vídeo do professor Conrado Paulino, doutor também, né, em serviço social. Inclusive, ele participou da banca, mencionando mais uma vez nosso querido professor Carlos Montanho, na minha banca de doutorado da qualificação. Então, professor, com muita honra e carinho, eu passo para você a palavra agora. E agradeço. Boa noite, pessoal. Bom, primeiro, queria dizer que muito feliz me deixa estar nesta atividade especificamente com o Conrado, com o Douglas. Aliás, o Douglas foi minha primeira leitura sobre alienação parental, ele sabe disso. Mas hoje já temos uma relação de amizade, parceria. Eu vou fazer, obviamente, uma abordagem não específica do serviço social, mas a partir, certamente não de uma leitura jurídica, mas com a exigência de ter que abordar questões da área do direito. Não podemos falar, né, da guarda compartilhada, não podemos falar da alienação parental sem minimamente dar um tratamento sobre o que diz a lei. E para isso eu vou precisar qualificar o que é guarda dos filhos, o que é a guarda compartilhada, como isto se relaciona com o poder familiar, e aqui talvez tenhamos uma leitura diferente ou uma abordagem diferente do que mencionava o Douglas, né? E, finalmente, a guarda compartilhada como antídoto, como contraponto à alienação parental, como é a chamada desta atividade de hoje, né, da nossa unidade 10. Guarda dos filhos. Eu diria que o termo guarda remete a um entendimento de resguardo, de posse, de cuidado. É isso que, a princípio, né, o termo
nos leva a pensar. E a guarda dos filhos é tratada indistintamente, eu diria, como custódia, ou até o Rubem, que me corrija, no castelhano, como tenência, como o ter os filhos na sua posse. Eu diria que é uma confusão generalizada, né? Nós ouvimos operadores do direito, inclusive juristas, advogados, que tratam da guarda dos filhos sobre as abordagens as mais diversas e diferentes. E a gente, do serviço social, particularmente, fica confuso. Então, afinal, o que é a guarda? Para alguns, a guarda é apresentada como posse, como custódia. Para outros, a guarda não tem nada a ver com convivência, mas representa a responsabilidade na tomada de decisões do filho, independentemente de conviver ou não. Então, perante esta, eu diria, confusão generalizada, talvez, ou esta diversidade de abordagens sobre como a guarda pode ser dos filhos, pode ser tratada, vejamos também o que diz a lei. E aí vamos, em primeiro lugar, no Estatuto da Criança e Adolescente, onde o artigo 22 fala: aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Em seguida, no parágrafo único desse artigo, a mãe e o pai, ou responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado, na educação da criança. Já no artigo 33 do ECA, vai falar que a guarda obriga a prestação de assistência social, de assistência material, moral e educacional. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente está atribuindo à guarda a prestação de assistência material, moral e educacional. São atributos que só podem ser exercidos na convivência, no contato, no convívio. Em seguida, vai dizer: a guarda destina-se a regularizar a posse de fato. Ou seja, estamos falando da guarda como uma decisão jurídica sobre uma situação de fato. A guarda determina, regimenta a posse de fato sobre os filhos. No artigo 35, vai dizer, e isto é muito importante, vamos ver depois, a guarda poderá ser revogada. Não vamos entrar aqui nos detalhes, mas quer dizer que a guarda está sujeita a determinados cuidados, a determinados requisitos. A guarda, e eu puxo isso e depois vou retomar, como no Uruguai, quando se discutiu há um mês atrás a lei da guarda compartilhada, que era acusada a lei, ou o projeto de lei, de determinar uma guarda obrigatória. E o mesmo se diz aqui no Brasil contra a lei da guarda compartilhada. Ela não é obrigatória, porque ela pode ser revogada. Ela é a regra desde que cumpridos determinados requisitos. Ou seja, podemos dizer que, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, a guarda dos filhos é incumbência igualitária de ambos os genitores. 2, envolvendo a corresponsabilidade na prestação de assistência material, moral, educacional, o que, como eu dizia, só pode ser exercida, essa assistência, na convivência e na presença de laço afetivo, de parentalidade. E 3, que a guarda é determinação jurídica para regularizar a posse de fato. Vamos para o Código Civil de 2002, em cujo artigo 1566, a guarda é caracterizada como deveres de ambos os cônjuges no sustento, guarda e educação dos filhos.
Já no artigo 1583, entende a guarda como conjunto de direitos e deveres concernentes ao poder familiar dos filhos. E aqui eu quero fazer uma distinção com a afirmação de Douglas, que certamente estamos observando questões diferentes, né? A guarda, diz o Código Civil, é concernente ao poder familiar dos filhos, ou seja, a guarda é parte do poder familiar dos filhos. O que é, então, ou qual é a vinculação da guarda com esse poder familiar? E aqui eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero, e não para fazer nenhuma posse de qualquer coisa, mas apenas para referenciar o que eu estou dizendo com os artigos da lei correspondente, para que a gente possa, eventualmente, procurar. O termo poder familiar, o capítulo 5, seção 1 do Código Civil, né, que vai nominar como poder familiar o que o Estatuto da Criança e Adolescente chamava de pátrio poder, vai caracterizar, e agora, a partir de agora, indistintamente, eu vou referendar tanto ao Código Civil quanto ao Estatuto da Criança e Adolescente, que tem a ver na relação, no conjunto de direitos e deveres inerentes ao poder familiar, o convívio familiar, o sustento, guarda e educação, tá? Entre outros que não quero entrar em detalhe agora. Também, tanto o Estatuto da Criança e Adolescente quanto o Código Civil estabelecem a igualdade de condições do pai e da mãe sobre o poder familiar. O exercício do poder familiar, o poder familiar em si, não é divisível. Esta parte para um, esta parte para outro. O que pode ser, digamos, distribuído são determinadas atribuições, né? Por exemplo, o que ocorre certamente dentro da relação conjugal, mas o poder familiar é indivisível e é irrenunciável. E ele é exercido em igualdade de condições pelo pai e a mãe. Estou citando textualmente o Estatuto da Criança e Adolescente no seu artigo 21. Já o Código Civil vai caracterizar no artigo 1634, vai dizer: compete a ambos os pais o pleno exercício do poder familiar. Não há distinção nem divisão do poder familiar em função do gênero. Ainda mais, o poder familiar é irrenunciável. Vai dizer o Código Civil, compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar. É o pleno exercício e ele é irrenunciável. Não obstante isso, a nova lei da guarda compartilhada 2014, a meu juízo equivocadamente, permite a renúncia da guarda de um dos genitores. Por outro lado, diz tanto o Código Civil quanto o Estatuto da Criança e Adolescente que o poder familiar permanece na sua plenitude após o divórcio. Qualquer que seja a sua situação conjugal, permanecerá o poder familiar. E, finalmente, o poder familiar pode ser suspenso, seja porque, conforme a nova lei da guarda compartilhada 2014, o juiz determinará a guarda compartilhada se entender que ambos os genitores são aptos para o exercício do poder familiar, ou seja, da guarda, melhor dizendo, ou, como nos artigos 1635 a 1638 do Código Civil, onde se trata da suspensão do poder familiar. Desde que não seja suspenso o poder familiar, este deve permanecer inalterado e na sua plenitude e integralidade, independentemente da relação de conjugalidade, perpetuando-se o conjunto de direitos e deveres de ambos os pais, mesmo após o divórcio.
Ocorre que, como nós sabemos, mesmo havendo plenas condições do exercício do poder familiar, quando se determina a guarda compartilhada, e esta, apesar e contrariando a lei, se tornou a regra, ou uma convivência desequilibrada, muitas vezes se determina guarda compartilhada, mas a convivência desequilibrada acaba-se por restringir ou segmentar o exercício do poder familiar, né? Ou seja, o poder familiar não pode ser exercido senão a partir de um laço de afetividade, de um laço de apego, de um laço de parentalidade, o que exige uma convivência com algum mínimo de frequência e de permanência. A guarda dos filhos é condição necessária para o pleno exercício do poder familiar. A convivência do genitor com os filhos é condição necessária para o pleno exercício do poder familiar. Vou agora, se há uma confusão com o que seja a guarda dos filhos, vou agora ao que é a guarda compartilhada. E aqui, repito, se há uma confusão, né? Se não há, apesar do que dizem as leis sobre a guarda dos filhos, se há uma confusão sobre a guarda dos filhos, o que se dirá sobre a guarda compartilhada, que também é vista de forma e tratada de forma muito diversa. A guarda compartilhada é a mesma coisa que guarda alterna, a guarda compartilhada é obrigatória, a guarda compartilhada cria ou, ao contrário, evita o conflito, a guarda compartilhada significa transformar as crianças nessa ideia de crianças mochilas que vão para um lado e para outro. Vejam, a confusão, segundo o discurso, segundo a ideologia, segundo a perspectiva, segundo a condição, a situação, é vista de maneira muito diversa. E isso é um problema, porque estamos num país onde a lei se aplica ou não se aplica segundo os operadores de direito tenham uma opinião favorável ou desfavorável à lei, né? Primeiro, a guarda compartilhada, ou na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai. Isso diz a lei. Segundo, quando não houver acordo entre a mãe e o pai, estando aptos para o exercício do poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. Ou seja, a lei determina que a regra é a guarda compartilhada desde que haja condições de aptidão, de idoneidade de ambos os genitores e que o tempo de convivência é equilibrado. A lei vincula guarda com convivência. A lei não separa, não distingue, a lei não autonomiza a guarda da convivência. Sandra e Silvia parece que coordenaram para dar um gole. A guarda compartilhada não se diferencia da convivência, ela pressupõe a convivência, por isso a própria lei da guarda compartilhada estabelece que o tempo de convivência deve ser equilibrado. Então, a guarda compartilhada é a regra, mesmo ela sendo, e vou usar o adjetivo de Conrado no seu livro, mesmo ela sendo coativa. A guarda compartilhada é coativa, é a regra, mas ela não é obrigatória. Por que não é obrigatória? Porque ela pode ser não atribuída quando o juiz entende que um ou ambos dos genitores não têm aptidão, não são aptos para o exercício do poder familiar. Ou quando o juiz suspende, o poder familiar.
Neste sentido, podemos afirmar, e eu particularmente entendo, que isso é um horizonte para o exercício profissional, no nosso caso, do assistente social. A guarda compartilhada como o melhor regime após o divórcio para, a garantia do pleno exercício do poder familiar. 2, a igualdade de parentalidade e de gênero. E 3, a garantia dos direitos superiores da criança e adolescente. Agora vamos à minha segunda metade da exposição, onde eu quero orientar a minha fala ao que nos convoca. Como a guarda compartilhada pode constituir um contraponto ou um antídoto para a alienação parental? E aqui eu vou dividir a minha intervenção em 2 momentos, ou 2 questões relacionadas entre si. Primeiro, a desigualdade, isso tem muito a ver com as falas anteriores. A desigualdade, o desequilíbrio no poder. E vou fazer um parêntese. Parece que estamos falando, né, de poder, isso vale para guerra, para luta, para ringue, para disputa, mas não para a questão da guarda. Ora bolas, o Código Civil fala de poder familiar. Atribui o conjunto de direitos e deveres a um determinado poder. Pode não ser a melhor qualificação. Pode, e certamente, não é apenas poder, mas ela envolve poder. E envolve, de alguma maneira, relações de poder. Então, quando há desequilíbrio ou desigualdade no poder, em relação à convivência, à referencialidade dos genitores em relação aos filhos, como fundamento, esta desigualdade e este desequilíbrio do poder é um fundamento, é uma base para a prática, para o exercício e para a efetivação da alienação parental. E essa distinção vai ficar melhor esclarecida depois. Uma coisa é a prática da alienação parental, outra coisa é a sua efetividade. Ora, todo conflito, quando um dos lados detém mais poder que o outro, de alguma maneira representa a capacidade de um submeter o outro. Não é diferente em relação à guarda dos filhos, quando falamos de guarda unilateral. Quando há guarda unilateral, o guardião exclusivo detém o poder quase que limitado sobre os filhos, o que lhe permite a eventual prática com efetividade da alienação parental. A guarda unilateral favorece a alienação parental porque detém o poder exclusivo na maioria das decisões, pela exclusividade dos laços afetivos, ou o laço único, ou os laços fundamentais com apenas um dos genitores, e por tudo isto, a guarda unilateral permite, dá base, legitima e dá sustentação à prática da alienação parental. A guarda unilateral dá as armas e munições quase que limitadas para a prática da alienação parental. É que a prática da alienação parental, para ser efetivada, para ter êxito, requer de laços fundamentais, muitas vezes exclusivos, entre o genitor guardião e o seu filho. E, por derivação, a efetividade da alienação parental requer, em geral, da ausência de contato ou de laço afetivo fundamental ou significativo do filho com outro genitor. Contra essa tendência, a guarda compartilhada, e aqui eu não vou dizê-lo, mas quero representar a guarda compartilhada conforme a lei de 2014. A guarda compartilhada com convivência equilibrada, para não falar igualitária, mas conforme a lei
pelo menos equilibrada. Então, é nesse sentido que eu estou me referindo à guarda compartilhada, e não à guarda compartilhada com uma convivência absolutamente desequilibrada, porque isso não é guarda compartilhada, porque se algo do que eu tratei anteriormente tem alguma pertinência, guarda tem tudo a ver com o exercício do poder familiar, e este tem tudo a ver com a convivência. Mas, além do mais, né, a convivência está expressa como atributo da guarda, e a guarda como atributo do poder familiar no Código Civil, no Estatuto da Criança e Adolescente e na nova lei da guarda compartilhada. Então, a guarda compartilhada vem como um instrumento de equilíbrio do poder, de responsabilidades parentais e, por derivação, como mecanismo para inibir a prática da alienação parental. Vou tentar caracterizar isso melhor. A prática da alienação parental tende a não prosperar ou a não ter resultados, a não ter efetividade, quando quem pratica alienação parental, ou genitor alienador, não detém a exclusividade da guarda, da convivência e do laço de referencialidade exclusivo com a criança, com os filhos. É nesse sentido que a guarda compartilhada tem importância, justamente por dotar de equilíbrio na convivência, na referencialidade, né? No contato dos filhos com ambos genitores e suas famílias mais amplas. O filho, tendo acesso ao duplo referencial parental garantido pela guarda compartilhada, não apenas terá seu direito de convivência e de formação de identidade e personalidade garantidos, como também, né, os eventuais atos de alienação parental poderão ser compensados ou revertidos até, né, a partir do carinho, da dedicação e dos laços de afeto e confiança estabelecidos na convivência com o outro. Ou seja, a guarda compartilhada, né, permite não apenas a garantia dos direitos da criança e adolescente ao convívio com ambos genitores e suas famílias extensas, mas também, ao equilibrar esse poder, permitirá que os atos de alienação parental, que certamente podem permanecer, mas que sejam compensados ou revertidos até através da convivência da criança com outro genitor ou genitora. Isso tem a ver, portanto, com a desigual ou desequilíbrio ou o desigual poder em relação à guarda unilateral que detém um genitor em relação ao outro. Mas também se afirma que o conflito e o desentendimento entre os genitores não permite ou não permitiria, supostamente, o estabelecimento da guarda compartilhada. Como dizia Douglas, a lei de 2018 diz, da guarda compartilhada, diz: a guarda será compartilhada desde que existam condições. E os operadores do direito e os juízes entenderam que a existência de condições é a inexistência de conflito, ou seja, para que exista condições da guarda compartilhada, tem que haver consenso entre as partes. Ora, bolas. Se as pessoas vão, se uma família vai, se pai e mãe vão ao judiciário, é porque não tem entendimento. Então, se eu exigir o entendimento para determinar a guarda compartilhada, o resultado será que não haverá guarda compartilhada, porque quem vai ao judiciário não tem entendimento sobre esse quesito. E, por conta disso, a guarda compartilhada tem representado acima de 90% até 2013, e com a nova lei da guarda compartilhada, de 2014, houve uma
mudança significativa, né? Passou a guarda, eu estou dizendo a guarda unilateral, acima de 90%. Em 2014, a guarda unilateral representa 80%, em 2017. Ora, é uma mudança significativa, mas ainda a guarda unilateral continua sendo absolutamente, majoritariamente a regra. E a guarda unilateral e a guarda compartilhada continua sendo a exceção. Ainda mais, se eu entender que a existência do conflito e do desentendimento entre os genitores seria motivo para não estabelecer a guarda compartilhada, e sim a guarda unilateral, então vejam bem, o conflito passa a ser extremamente conveniente para o genitor que quer a guarda unilateral ou praticar alienação parental. Vou dizê-lo de novo. Se o conflito é uma condição para não determinar a guarda compartilhada, quem quer a guarda unilateral ou quem pratica alienação parental vai ter num conflito um instrumento. O conflito passa a se tornar conveniente e útil para quem quer a guarda unilateral ou quem pratica alienação parental. Basta criar conflito ou basta manifestar o conflito para não ter a guarda compartilhada. O conflito se torna não só conveniente para o genitor que quer a guarda unilateral ou quem pratica alienação parental, mas passa a constituir o principal instrumento para promover a guarda unilateral ou legitimar a alienação parental. O alienador se beneficia e se alimenta do conflito. O conflito serve ao genitor que pretende a exclusividade da guarda ou a prática da alienação parental. O conflito, portanto, é perpetuado. O conflito é estimulado porque ele se torna útil para o genitor que pretende a exclusividade na guarda ou a prática da alienação parental. Vejam bem, eu não estou dizendo aqui que a guarda compartilhada extinguiria o conflito, né? O conflito pode continuar existindo. O que eu estou dizendo é que o conflito, é útil para quem quer a guarda unilateral. E o conflito, portanto, na presença da guarda compartilhada, é esvaziado da sua utilidade. Se o conflito é útil para quem pretende a guarda unilateral, o estabelecimento da guarda compartilhada esvazia o sentido do conflito. Ele pode continuar. Certamente, em muitos casos, vai continuar. Estamos falando de genitores, de pessoas, de famílias que estão num campo de batalha um contra o outro. Mas a utilidade do conflito para promover a guarda unilateral, quando é estabelecida a guarda compartilhada com igualdade parental, com convivência equilibrada, esse conflito se torna inútil. E ainda por cima, não só o conflito se torna inútil, né? Ou a sua utilidade é esvaziada, mas se o objetivo da prática da alienação parental, que, repito, também pode continuar existindo, a guarda compartilhada não garante a eliminação do conflito. O que a guarda compartilhada faz é que retira, esvazia a sua utilidade. A guarda compartilhada também não elimina a prática da alienação parental. Mas vejam bem, se a prática da alienação parental visa impedir, dificultar a convivência do filho com outro genitor ou genitora, impactar negativamente no laço de apego, de afeto desse filho com outro genitor ou genitora, o estabelecimento da guarda compartilhada
também não anula a alienação parental, mas esvazia a efetividade da alienação parental. Neste sentido, podemos dizer que, mesmo não anulando o conflito que pode continuar existindo, e mesmo não eliminando a prática da alienação que pode continuar existindo, o estabelecimento da guarda compartilhada esvazia a utilidade do conflito e esvazia a efetividade da alienação parental. Portanto, podemos dizer sim que a guarda compartilhada é um mecanismo de inibição prática, da prática da alienação parental, e é um antídoto dos efeitos da alienação parental. Com isto, finalizo. Obrigada, professor Carlos, a todos os presentes. Tem algumas questões, professor, que foram comentadas no chat. Aí, como é que eu direciono? O Douglas vai ter como retornar? Sim, eu estou mandando uma mensagem para ele retornar. Até o Douglas não retornar, a gente vai fazendo os comentários, as intervenções de vocês. Então, eu vou passando aqui. Pode passar, então? Sim. Então, uma fala. Uma colega comparou a guarda unilateral a cárcere privado, né? A Andressa, ela colocou assim, seria a necessidade e a possibilidade? Em algum momento, a necessidade e a possibilidade, como é possível ou necessário, né? A Mariana fez um comentário, né? Que ela sempre teve uma inquietação da guarda ser discutida na vara da família e o poder familiar no juizado da infância. Tá? E uma colega, eu não identifiquei o nome, mas parece como DS aqui para mim, colocou que, infelizmente, ela vivenciou na prática a guarda compartilhada e a efetividade da alienação parental. A prática da alienação parental foi exercida de forma desequilibrada pelo genitor do filho e orientada a não judicializar uma ação contra o genitor, pela falta de materialidade de provas, né? De provas materiais que eles colocam a respeito da alienação parental. Aí eu vou retomar aqui, enquanto isso vou anotando as outras questões, enquanto você comenta, por favor, que eu estou fazendo anotação, tá bom? Passo a palavra. Obrigada, professor. Tá, e podemos também abrir o microfone para quem quer intervir, antes de eu ou o Douglas, quando ingressar. Quem quer falar, intervir, perguntar, questionar. Bom, enquanto vão tomando coragem, eu vou só comentar algumas coisas aqui. Sobre o cárcere privado, sei lá se dá para comparar sobre cárcere privado. Não sei em que sentido seria colocado assim. Me parece uma afirmação talvez muito forte, exagerada, e não sei se eu estaria de acordo, mas certamente há a guarda unilateral, na medida em que viola e vulnera direitos de convivência da criança e adolescente, está impedindo do exercício da liberdade dessa criança que talvez ainda, de forma imatura ou sem plena consciência, está sendo impedida do convívio ou dificultada do convívio e do estabelecimento de laços. E esse convívio tem a ver com algo que é fundamental e que é trazido pela psicologia, mas não é uma dimensão apenas psicológica. É também uma dimensão jurídica em que envolve o direito e, portanto, enquanto assistentes sociais vinculados ao exercício, à garantia de direitos, etc., também nos vincula. A convivência da criança com ambos genitores e famílias extensas tem a ver, para além de outras questões, tem a ver com a formação de identidade e personalidade.
uma criança, um filho privado da convivência com um dos seus genitores e, portanto, com a sua família extensa, na formação da sua personalidade e da sua identidade, não vai ter este elemento para esse desenvolvimento. Douglas, bem-vindo. Eu quero, antes, agradecer. O Douglas está numa atividade familiar e, mesmo assim, ele está, né, contribuindo enormemente com a gente. Mas a Liana tinha levantado a mão para falar, já para dar um tempo ao Douglas, né, eventualmente, de ler algumas coisas que ele queira responder aqui no chat, né? E a intervenção de vocês, fazendo também perguntas a ele, que eu sugeriria que tentemos explorar ao máximo o nosso querido amigo. Eu estou tendo esse vídeo aqui, faz no chat, para eu poder ler. O chat... você está... Aqui, ó. Chat, achei. Tá. Mas só ir para fazer uma pergunta, quanto no chat, estou à disposição. Tá. A gente vai abrindo. A Eliana está com o microfone desligado, que eu acho que estava querendo falar. Não estamos te ouvindo. Está muda, Eliana. Quem vai falando, perguntando? Posso falar? Vai lá. Olha só, eu sou assistente social, Douglas, no Fórum Central em Porto Alegre há 21 anos, tá? Trabalhei já em juizado da infância, vara de família, violência doméstica, ato infracional, tudo que tu pode imaginar, VEC, tudo pode imaginar, tá? Assim, eu sempre tive uma dúvida, tá? Por que que alguns casos de crianças são discutidos em vara de família e outros no juizado da infância? Guarda, por exemplo. Eu já vi guarda ser discutida em juizado e já vi guarda ser discutida em vara de família. A impressão que eu tenho é uma questão de dinheiro. Sabe? Pessoas que têm dinheiro, que têm como contratar um advogado, vão para a vara de família. Não, é uma impressão, tá? Porque daí, se a gente fosse ir pela lei, a questão do risco, assim, as situações de risco se discutiriam na infância. Que é isso que eu queria que tu me explicasse mais desse ponto de vista jurídico. Claro. O que caracterizaria uma distribuição de um processo que envolve uma criança ir para a vara para ir para uma vara especializada de infância e juventude ou ir por uma vara de família? Tá. A sua percepção, ela não está errada, mas talvez o recorte esteja equivocado. A vara da família é a vara competente para discutir todo e qualquer tipo de litígio ou de homologação, acordo, que envolva direito de família e, consequentemente, guarda. Nesses juizados, ou nas varas da infância, neles geralmente são discutidos processos onde as crianças foram retiradas do lar por situações de risco, geralmente o autor do processo, por assim dizer, é o Ministério Público. Tá? São crianças que muitas vezes vieram do Conselho Tutelar, que estão com problemas de serem recolocadas no lar. Então, muitas vezes, é lá que acaba se discutindo a questão da guarda, questões relativas à criança que está, muitas vezes, abrigada, inclusive. Então, quando você fala sobre a questão de financeiro, realmente existe dificilmente tu vai ver crianças em condições sociais melhores indo para a vara da infância e juventude, porque geralmente essas crianças elas não chegam aos conselhos tutelares, não porque nas
famílias com melhor condição social não tenha isso, mas existe um acobertamento social maior. As pessoas se sentem mais legitimadas a denunciar uma criança com maus tratos quando a criança vem de um lar pobre, um lar já com outras mazelas. Tanto que, muitas vezes, crianças são denunciadas como maus tratos, sim, e não são apenas crianças pobres. Elas não estão sofrendo maus tratos, não são, só que são pobres. Elas estão tentando ter o que comer, o que jantar, e a mãe é uma mãe com amor, o pai é um pai com amor, e por aí vai. E tanto que eu não tenho dados, mas eu me lembro de ter lido em algum lugar que existe um percentual muito grande e proporcionalmente até maior de abuso doméstico em famílias de classe média alta, do que necessariamente crianças das escalas mais pobres da sociedade, sabe? Só que existe um Sim. acobertamento Tu sabe, social. Douglas, que eu faço uma análise com o antigo Código de Menores, com aquela situação irregular, né? Que aí tinha... A situação irregular é o quê? É a pobreza mesmo, é o abandono, são questões o assim... Código de... Desculpa, perdão. Fala. Não, só ia comentar que o Código de Menores, ele é um código que ele realmente está muito aquém às necessidades de hoje, por isso tivemos o ECA, né? Mas ele é um código que a gente deve muito para ele, porque foi graças a ele que nós tivemos um serviço social dentro do judiciário, né? Que foi onde eu vejo que mudou profundamente o direito de família. Porque o direito de família analisado pelos as óticas jurídicas, ele é muito pobre, né? Ele é muito pobre. E me parece que o direito de família, o ECA, ele não é muito usado às vezes, sabe? O ECA, ele é mais usado no juizado da infância, assim, do que na vara de família. E a questão da alienação parental, assim, a gente vem estudando e identificando que é uma violência psicológica. A prática da alienação parental é uma violência psicológica, é como se fosse um maltrato, né, à criança, e nesse sentido caberia alguma medida protetiva. Eu fico pensando, alguma medida protetiva. Mas cabe. Né? Cabe, que daí eu acho... a lei da alienação parental, ela prevê expressamente que tudo que está previsto lá é independentemente de todas as outras medidas em outras searas. Então, as questões que você está levantando é super pertinente e correto. Só trazendo a título de ilustração, eu atendi essa semana um processo de destituição do poder familiar. Eu fiz uma intervenção por depoimento especial, tá? Que é uma coisa que eu faço um bico, tá? Isso é um bico que eu faço lá no fórum, porque não é da atribuição da minha profissão como assistente social. Então, eu faço um bico de entrevistadora forense, tá? E aí eu fiz um depoimento especial de uma criança de 5 anos, num processo correndo no GIGE, não tem esse recorte de classe, são pessoas com escolaridade. Me chamou a atenção essa situação. Primeiro, por ser um depoimento de uma criança de 5 anos, o segundo, por ser um processo de destituição, com base numa denúncia de abuso sexual do pai. E aí eu fui olhar os outros processos, tinha lá um divórcio, tinha lá uma acusação de alienação desse pai, tinha lá uma acusação de falsa denúncia. Então, assim, a coisa chegou lá no juizado, né, para já discutir o poder familiar desse cara. Então, assim, real, né, são questões que o direito, então daqui a pouco tem 2, 3 juízes atuando com a mesma família. Um da vara criminal, um da juizado e outro da vara de família. Então, assim, que coisa louca, né? É muito comum, por exemplo, olha só, é muito comum nos casos da Lei Maria da Penha a gente ter uma medida protetiva que vai ser discutido lá pelo juiz. Se não tiver juizado especializado, né, vai ficar com o juiz da vara criminal. Aí, esse juiz, ele jogou a medida protetiva, que muitas vezes intervém no sistema de convivência. Aí, o que ele tem que fazer? Ele não pode
analisar as questões. A gente tem que entrar com uma ação de regulamentação de visita, usando a medida protetiva como base, para dizer, olha, eu tenho essa medida protetiva, então eu preciso de uma alternativa de convivência sem descumprir aquela medida. Aí o juiz dá, por exemplo, ó, vai visitar no pátio do condomínio, mas assim, ok, mas agora tem que pegar a criança. Como é que eu faço? Aí tem que ir lá na vara do processo administrativo, levando a decisão e dizer, olha, eu vou ver no pátio, mas vai estar menos do que aquele 500 metros. Então, nesses dias, eu preciso que tu diminuir a restrição. Entende? Então, e muitas vezes tudo isso, quando não é mentira, quando é verdade, ainda culmina numa possível perda de poder familiar ainda. Então, realmente, 3 juízes frouxos no sentido disso. Se tiver alguma outra pergunta, alguma outra colocação, estou à disposição. Eu tenho uma pergunta para o Douglas, e certamente em outros momentos já conversamos, né? Mas eu queria saber, e para que essa tua reflexão seja compartilhada com todo mundo, e saber da atualidade, né? Perante as ameaças, mais uma vez, né? Ano passado tivemos a aprovação de um PL que reunia entre vários outros PLs, né? Num único projeto de lei, e que foi sancionado já, né? Que alterava, e eu diria, melhora a lei da alienação parental e do Estado da Criança e Adolescente, a proposta de revogação da lei da alienação parental. Aliás, essa proposta de revogação, se a lei foi sancionada em 2014, antes da sanção já estava prometida, né? Tivemos aí no Congresso CPIs, CPMIs, inclusive presididas pelo então e de novo o senador Magno Malta, com proposta de revogação da lei. Tivemos também discursos da então ou ex-ministra Damares Alves, também para a revogação da lei da alienação parental. Há grupos e tendências que eu denomino de intenção progressista, que também visam a revogação da lei da alienação parental, e a atual ministra do governo Lula também aliás, o Congresso também recebeu um pedido de revogação agora como proposta para ser analisada. Em outras conversas contigo e com outros juristas, o que eu sempre ouvi, o que sempre me disseram, é que não pode se reverter, não pode uma lei que gerou direito, que constituiu um avanço até civilizatório, não pode ser revertido, o que é um princípio jurídico, mas que nem sempre no Brasil ele é bem respondido. Queria tua reflexão sobre as possibilidades da ameaça, né, de revogação da lei da alienação parental, etc. Tá, vamos lá. A alienação parental, ela já era um tema discutido e consolidado antes da legislação. Mas era, dentro dos campos jurídicos e dos campos práticos, era relativamente desconhecida. Era muito mais conhecida no campo teórico, das academias e por aí vai. E dentro desses campos práticos, dos fóruns e escritórios e da própria população em geral, era um papo meio que de bicho grilo. Era uma coisa, isso aí é um papo de acadêmico, é coisa, a mãe tem o direito de fazer isso, o pai tem o direito de fazer isso, sabe? Existia algumas questões assim meio que de que os tempos vão mudando a percepção e que hoje cada vez mais as coisas estão mudando mesmo. E quando veio a lei, ela foi uma legislação que colocou goela abaixo daqueles detratores que agora a alienação parental não é papo de bicho grilo. A alienação parental é um fato, tem que ser combatida, temos uma legislação para isso e vai funcionar. Mas, se nós analisássemos, nós não precisávamos da lei da alienação parental. Todas as medidas que estão na lei da alienação parental, elas já estão previstas no Código Civil
e do Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente está lá, com várias regras e tudo mais. Então, se nós pararmos para analisar, não existe um avanço jurídico real com a lei da alienação parental. Ela não trouxe ferramentas novas ou coisas do gênero, com exceção, talvez, da discussão de uma possível alienação em ação própria, sabe? Que também tu resolve com uma ação ordinária declaratória. Entenderam? Então, assim, tipo, não tem nenhum elemento jurídico novo. Mas ela teve um importante papel como impacto social e jurídico na profusão desse conhecimento, dessa figura jurídica. Então, por mais que ela venha a ser revogada, que eu acho que não vai ser, eu acho que não vai acontecer, mas por mais que venha, o estrago, entre aspas, já está feito. Ela jamais deixará de ser citada, ela jamais deixará de ser instrumentalizada. Então, me parece que nós não vamos ter problemas se ela for revogada. Não existe uma proibição da utilização do argumento da alienação parental. Os livros continuarão escritos, os livros estarão à disposição, as lives ainda estarão na internet. Então, o estrago foi feito. Não tem estrago no bom sentido, né? Não tem mais como voltar. Então, eu particularmente acho que não vai revogar, mas se revogar, não vai mudar nada. A verdade é essa. Entende? É como o progresso. Eu acho que foi o Aldous Huxley que falava que o progresso ele não pode ser impedido. No Admirável Mundo Novo. Eu tenho quase certeza que essa é a frase, mas o sentido é esse. Tem uma série que eu assisti ontem, inclusive, acho que foi até no Star Plus, que estava sobre a Victoria's Secret, aquela marca de calcinhas, sutiãs, de moda feminina. E a série ela aborda os laços da Victoria's Secret com aquele caso do Jeffrey Epstein, que foi um predador sexual nos Estados Unidos e condenado, morreu, suicidou e tudo mais. Até um documentário também sobre ele, que é muito interessante ver, porque realmente é algo que envolve várias personalidades dos Estados Unidos, conhecidas e tudo mais. E trabalha muito com essa questão do abuso sexual, a questão dessa visão patriarcal que nós temos na nossa sociedade, né? Machista, acima de tudo. E o que é interessante é que nessa série da Victoria's Secret, ali falava sobre uma discussão que já acontecia nos anos 1990, 2000, mas uma discussão muito superficial que era sobre a questão dessa mulher impossível, daquelas supermodelos magras, grande parte delas até que inclusive com distúrbios alimentares e sendo colocadas como padrão estético para uma sociedade. E aí, quando a própria série mostra isso, quando tu pega isso e traz agora para os anos 2020, tu nota que aquela marca Victoria's Secret, ela se torna um dinossauro na sociedade atual. Porque a sociedade atual é uma sociedade muito mais heterogênea, uma sociedade muito mais plural, uma sociedade onde o biotipo da mulher, inclusive para fins de marketing, não é por caridade ou por amor ou causa, não, para fins de marketing, para ganhar dinheiro mesmo. Então, utilizaram as mulheres em todos os seus tipos de corpos, em todas as suas cores, formatos e tudo mais. Entende? Então, tu tem uma marca que ainda hoje, em 2020, utiliza a mulher naquele estereótipo hipersexualizado, com aquele corpo impossível, ela se torna totalmente fora de um padrão que a sociedade hoje reconhece, principalmente após os movimentos sociais que tiveram uma dimensão gigantesca, como o Me Too, entre vários outros. Então, quando a gente fala em alienação parental dentro do direito no Brasil e nos países que adotam esses institutos, por mais que tu tire ele, tu não consegue mais voltar ao progresso. O progresso já foi. Entende? As pessoas já sabem que não se pode falar mal de genitor, as pessoas já sabem que não pode discutir questões de descumprimento judicial, que tem repercussões, que pode modificar a guarda. Então, na verdade, gente, eu não me preocupo.
o progresso já chegou. E eu gostaria de responder uma pergunta que um dos colegas fez sobre a questão de danos morais. Sim, é possível danos morais decorrentes da alienação parental. A própria alienação, a lei da alienação parental, ela fala sobre o abuso moral. Esse abuso moral, nós podemos configurar como um tipo de dano moral. O dano moral tem vários tipos, né? Nós temos o abuso afetivo, que é aquele tipo de dano moral que decorre dos relacionamentos predatórios, abusivos. A gente vê muitas vezes até por conta da Lei Maria da Penha e tudo mais. Nós temos o abandono afetivo, né? E nós temos a questão, por exemplo, de pais, mães que dão dinheiro, dão a pensão, mas não dão nada mais do que isso, e muitas vezes é possível ingressar com danos morais. E temos o abuso moral, que é um termo que está cunhado na lei, mas nada mais é do que um dano moral puro e simples, pela dor de tu não ter a presença do teu pai ou tua mãe por conta de uma alienação parental, ou a dor de tu não ter o teu filho pelas vários descumprimentos de convivência e tudo mais. Então, sim, é possível dano moral. Alguma outra pergunta? Tem uma colocação aqui no chat da Andressa, que ela assim, seria a necessidade ou a possibilidade? Porque existe, né, dentro da guarda compartilhada, ela só fez esse comentário no chat, não sei, né, exatamente o que ela estava querendo saber, mas... Mas necessidade ou possibilidade do quê? Eu não entendi. Ela Eu deixou acho essa... que é um complemento do que diz aqui, da Andressa também, até mesmo com a medida protetiva, o pai tem direito de conviver com o filho? Tem, sim, porque geralmente, assim, ó, a gente tem que tomar alguns cuidados. Porque assim, ó, a medida protetiva é uma medida de proteção para alguém. Essa medida protetiva, quando ela é vinculada a uma pessoa, tu tens que ter um distanciamento dessa pessoa. Nada altera as outras questões, como questões do imóvel, então de poder cobrar um aluguel pelo uso do imóvel individual, a questão dos filhos, a questão é que nós temos um problema técnico. Como é que eu vou pegar crianças se eu não posso chegar perto do pai ou da mãe? Sabe? Então, isso é um problema técnico. Entende? Então, tu pode mitigar, por exemplo, ingressando com uma regulamentação de visita para que o vô pegue. Pronto, resolveu. Entende? Ou que a mãe deixe na escola e tu pegue na escola, um dia X ou Y. Então, existem formas de mitigar sem descumprir a medida protetiva. Tá? Por exemplo, muitas vezes a medida protetiva proíbe a mensagem. Como é que eu vou fazer, então, para pegar a criança, saber se ela está pronta ou não posso mandar uma mensagem? Então, tu pode, por exemplo, fazer o pedido para que as mensagens sejam exclusivamente sobre esse assunto. Se fugir do assunto, tu descumpre, mas por nesse assunto tu pode, e aí tu pede a mitigação nesse aspecto. Certo? Então, é isso. É diferente de uma medida protetiva em relação às crianças, no caso de maus tratos, aí é outra história. Aí, realmente, tu não pode chegar perto da criança, tá? Tanto que a medida protetiva, a gente sempre tem que lembrar que, por mais que a gente fale do lar conjugal e tudo mais, mas o nosso lar, por mais que a gente romantize ele nada mais é do que um prédio vazio. Certo? O que faz o lar são as pessoas. Então, as proteções são das pessoas, não dos prédios vazios. Então, tu sempre tem que pensar dessa maneira, entender dessa maneira e trabalhar em cima dessa realidade, né? Para poder... Porque também tem uma outra questão, que eu sei que não é a pergunta, mas eu acho que é importante a gente fazer esse comentário. A alienação parental, a discussão de guarda, a discussão de visita, todas as discussões jurídicas em relação à convivência, elas têm uma contagem regressiva. Elas basicamente funcionam até os 12 anos da criança, 12 a 13 anos. Depois disso, é apenas papel. É muito difícil ser cumprido, é muito difícil ser efetivado, ok? É muito difícil ser revertido,
em todos os aspectos, todos os aspectos. Tanto que, por exemplo, eu tenho um cliente que ele veio me procurar que ele estava num litígio de mais de 10 anos, e eu sei que a garota já tinha 15 anos. E aí ele queria ter coisas com a sua filha e ele não vai ter mais. Eu falei para ele, cara, desculpa, mas infelizmente você vai ter que ir para terapia, você vai ter que buscar outras formas de suprir essa sua dor, mas o fato é que tu não vai mais fazer a lição da escola com ela. Tu não vai mais sentar com ela para ler um gibi, um livrinho junto. Acabou, passou. Passou. Entende? Tu vai ter que te reconstruir com essa realidade. Isso passou. Tá? Porque ele estava querendo entrar com a ação judicial para que a filha pudesse ficar mais tempo com ele para fazer atividades da escola. Mas, cara, eu tenho um filho de 16 anos. Eu só vejo que ela não está indo boa, não. Ele não quer fazer tarefa comigo. Passou, acabou, não quer mais. E isso que eu tenho uma convivência excelente com ele, até com a mãe dele, sabe? Já não é mais da idade. Entende? Então, ainda mais no caso do litígio. Eu sei que é muito triste tu não ter essas memórias. Mas, infelizmente, foi a tua vida. Foi a tua versão de vida, foi essa. Então, tu pode recuperar de alguma maneira. Mas agora não no aspecto prático, né? Então, a gente tem que entender que o tempo ele é muito importante para esses processos, né? A gente tem que pensar qual é o maior prejudicado nisso, qual é o maior prejuízo que vai ter. Então, muitas vezes, eu sempre digo para os meus clientes, essa história do tudo ou nada, ela é muita burrice. É preferível ter um pouco. Entre o tudo e o nada, ter um pouco. Então, se tu não consegue ter uma visita sem que seja assistida, vai assistida, mas vai ter convivência. Depois reverte, depois entra com dano moral para provar que era mentira, aí entra com ação criminal, faz o que tu quiser depois, mas não deixe de conviver. Porque essa história do tudo ou nada que a gente vê, não, se for para me ver com assistente social junto, eu não quero ver. Sabe o que é isso? Não, vai ver. Não perde. Nós estamos contra o relógio nas relações afetivas paterno-filiais. Nós estamos contra o relógio. Então, conviva, participe o máximo possível, porque senão realmente você vai perder o bonde. Dr. Douglas, Dr. Carlos, professor, e agradecer mais uma vez, em nome do NEAPS, dos colegas aqui presentes, pela brilhante exposição de vocês, e eu passo a palavra para Dr. Douglas, por gentileza, as considerações finais. Depois claro, não, eu quero agradecer a vocês, é uma maravilha estar conversando com vocês, peço desculpas pelo tempo aí que talvez tenha me excedido e por ter esse entra e sai, mas se vocês viram, eu estou com uma pulseirinha, porque eu estou numa festa infantil. Mas eu tenho uma salinha aqui que eu estou podendo fazer a aula, as crianças estão lá com a minha esposa, então daqui a pouco eu vou lá ajudar mais um pouquinho. Então eu quero agradecer, peço desculpas por alguma coisa, fico à disposição para qualquer outro convite, outro tema, adoro conversar sobre isso e fico realmente muito honrado em poder ter participado. E eu, ao contrário, também agradecer a todo mundo que está até essas horas, mas especialmente ao Conrado também, que na impossibilidade de ter participado ao vivo, gravou e mandou um vídeo, e especialmente ao querido Douglas, né, que foi uma intervenção brilhante, super esclarecedora, e até este momento, apesar do seu compromisso familiar, está com a gente. Muito obrigado, Douglas, e até a próxima. Beijo, tchau, gente. Tchau, tchau.